Olá! Neste tópico, vamos estudar sobre o contexto histórico da toxicologia. Vamos estudar como e onde surgiram os primeiros estudos toxicológicos. Vamos entender também sobre as várias vertentes da toxicologia, assim como os conceitos que regem a toxicologia. Vamos lá? Para iniciar este tópico, vamos estudar sobre o contexto histórico da toxicologia. A primeira fase dessa história é a do descobrimento, que começou com o primeiro contato do homem com a natureza e a descoberta de substâncias que podem ser prejudiciais. Depois veio a fase primitiva, onde se passaram a estudar as substâncias tóxicas, na época denominada de venenos. Então, veneno é uma substância que ocasiona danos ou alterações biológicas no organismo. E o termo toxicologia, ele é de origem grega, no qual toxikon, significa tóxico, e a palavra logos quer dizer estudo. Então, é o estudo de substâncias tóxicas. A toxicologia é a área científica que, dentro da biologia, estuda os efeitos nocivos que os tóxicos causam sobre os organismos vivos, desde o início de sua produção até o final, pensando em danos ou benefícios a longo prazo. E é uma ciência multidisciplinar. Isso porque a toxicologia ela aborda questões fisiológicas, questões ocupacionais, questões químicas. Então, por isso, ela é uma ciência multidisciplinar. Então, a partir desse conceito básico, poderemos entender mais sobre a toxicologia. E vale ressaltar que ela se ocupa da natureza, dos mecanismos das ações tóxicas e da avaliação das alterações biológicas produzidos pela exposição a substâncias químicas. Então, poderíamos dizer que seria, então, uma ciência que se ocupa das intoxicações e das substâncias químicas que a provocam. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse contexto histórico, na Idade Antiga, ela se ocupava do aspecto médico-legal, na Grécia e na Roma principalmente. Já na Idade Média, ela se preocupou mais com o aspecto criminal. Na Idade Moderna, o aspecto científico foi onde praticamente identificaram-se quimicamente cada uma das substâncias, aumentando o conhecimento e a sua utilização científica, além de destacar algumas formas de prevenção por intoxicações acidentais, por exemplo. E na Idade Contemporânea, é a toxicologia como ciência. Então, lá no Egito Antigo, veja que a toxicologia ela iniciou praticamente com a história da humanidade. Então, a gente vai começar lá pela história do Egito, com os manuscritos mais antigos, chamados de papiros, de Ebers. Então, 1500 anos antes de Cristo. Então, que contém o registro de cerca de 7.000 substâncias medicinais e mais de 800 fórmulas, ou seja, remédios feitos à base de plantas e outras substâncias, algumas venenosas como o chumbo, o cobre e o ópio. Então, nessa época, eles tinham a ideia sobre a ideia divina sobre o veneno. Já na Grécia, Sócrates ele é condenado à morte com a cicuta, que é uma substância tóxica. Já Hipócrates ele faz o estudo da relação de venenos com a toxicologia clínica. E Dioscórides ele estuda sobre a classificação de venenos. Eles fazem alguns desenhos e descrições e o uso de eméticos em intoxicações.
Então, nessa época já surge um pouquinho ali sobre os estudos de como seriam conduzidas, né? Então, ele vai estudar sobre o tratamento dessas intoxicações. E na Grécia, ela é mais voltada para a ideia de medicina legal. Já na Idade Moderna, né, e contemporânea, é uma fase mais científica. Então, na Revolução Industrial, em 1775, já surgem os primeiros conceitos de doenças profissionais. Orfila, em 1787, ele é tido como o pai da toxicologia. Então, a toxicologia passa a ser considerada uma ciência separada da farmacologia. E a toxicologia forense, autópsia e exames químicos de amostras biológicas. Então, nessa época, Orfila já fazia os estudos, né, mais de autópsias, para poder entender mais sobre essa ação, né, das substâncias tóxicas, dos venenos sobre o organismo. Então, Marsh, Heinrich e Fresenzio, ele é marcado pela análise toxicológica. Já Ehrlich aborda sobre a teoria dos receptores. A gente vai estudar um pouco mais lá na frente sobre como são esses receptores, como dá a ação das drogas no organismo. E faz, né, também aborda os estudos de mecanismo de ação, que é como, né, as drogas vão agir, né, no corpo humano. Já então, após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande desenvolvimento da toxicologia. Então vai abordar alguns estudos, né, sobre os mecanismos de ação, novos antídotos, a toxicologia preventiva e preditiva, a toxicologia comportamental, a imunotoxicologia, a ecotoxicologia e os padrões de segurança. Então, a gente vê que, com o tempo, claramente, a toxicologia foi crescendo cientificamente, mas de forma muito lenta, pois até o século XVII e o século XVIII, tudo ainda era muito empírico. Então, podemos dizer que as tão famosas porções mágicas foram perdendo seu domínio conceitual, e com isso, em meados do século XVIII, essa ciência passou a se configurar como moderna, principalmente devido ao desenvolvimento na área da química. Então, observe que nesse sentido, o conceito, né, ele se orienta através dos efeitos tóxicos que uma substância química é capaz de provocar em um organismo vivo. Ou seja, a toxicologia ela tem como finalidade principal prevenir o aparecimento de efeitos indesejáveis ao organismo, estabelecendo assim um uso seguro de substâncias químicas. Então veja, né, que a toxicologia não se limitou a constatações dos efeitos tóxicos somente, ela procurou também o enfoque da prevenção. Então, a toxicologia no Brasil, ela passou a ser configurada como disciplina a partir de 1950. Hoje é reconhecida como ciência e desenvolvida por pesquisadores e profissionais que trabalham em prol a promoção, proteção e recuperação da saúde de trabalhos e da população em geral. Então aqui nós vamos estudar alguns conceitos que são bem importantes para a gente entender um pouco mais lá na frente sobre alguns termos, alguns mecanismos e algumas terminologias. Então, a toxicologia, como eu já havia dito, é a ciência que estuda efeitos nocivos decorrentes da interação de substâncias químicas com o organismo. Já o agente tóxico é uma substância química capaz de causar dano a um sistema biológico, então seja ele animal ou humano. Já o veneno é um agente tóxico proveniente de animais que os usam em autodefesa ou predação, como por exemplo o veneno das cobras. Já a droga é uma substância de composição indefinida com ação no organismo. O fármaco é uma substância de estrutura definida com ação no organismo.
Exemplo, a morfina, a azitromicina, e a maconha é droga, mas o canabidiol, que é uma substância que é presente na maconha, é um fármaco. Então, o que difere um fármaco, né, de uma droga? O fármaco, ele tem a sua estrutura definida, né, uma estrutura molecular, vamos dizer assim. Já a droga, ela é composta por várias substâncias químicas, então ela é uma substância, né, ela é um composto que não tem uma estrutura definida. Já o antídoto, ele é um agente capaz de antagonizar os efeitos do agente tóxico. O que significa antagonizar? Então, se o fármaco ele produz uma ação no organismo, o antídoto ele vai retirar aquela ação do agente tóxico. A ação tóxica é a maneira de ação do agente tóxico nas estruturas teciduais. É como o agente tóxico, né, vai interagir no organismo. Já a intoxicação é um processo patológico causado por uma substância exógena ou endógena. Então, já nessa contexto aqui, a gente vai entender um pouquinho mais sobre as áreas da toxicologia. Então, as divisões da toxicologia dependem do tipo e da substância a ser analisada e da sua ação. Então, aqui nós podemos ver que a toxicologia ela é dividida em vários ramos. Então, a gente tem a toxicologia clínica, que é baseada na prevenção e diagnóstico das intoxicações por agentes químicos, a toxicologia química ou analítica, que é baseada no processo de separação, identificação e quantificação da substância química, ambiental ou biológica. Nós temos também a toxicologia experimental, que é baseada em experimentos animais, que resultam na avaliação de riscos da exposição a um agente tóxico. A toxicologia forense, que ela é baseada, né, na parte jurídica e estuda os aspectos médico-legais na investigação da causa mortes por intoxicações. A toxicologia social, que é baseada em efeitos adversos causados por substâncias químicas utilizadas como repercussores individuais, sanitárias e sociais. A toxicologia profilática é uma outra área da toxicologia que é baseada, né, no cuidado do ar, do solo, dos alimentos e até mesmo dos medicamentos. E tem como ação estabelecer formas de evitar que as substâncias tóxicas sejam ingeridas, podendo colocar em risco a saúde. Já a toxicologia industrial, ela também é uma outra área da toxicologia, que é baseada no estudo das enfermidades ocupacionais na indústria. E tem como ação controlar as substâncias químicas utilizadas na indústria, que podem causar doenças ocupacionais e problemas ambientais. Temos também a toxicologia ambiental, que é baseada no dano causado ao organismo pela exposição a agentes tóxicos encontrados no meio ambiente e tem como ação diagnosticar e controlar os efeitos tóxicos dos produtos expostos no meio ambiente. Então a gente percebe que a toxicologia ela tem um amplo campo de atuação, de conhecimento. Ela é tão complexa que ela se divide em várias áreas, vários ramos, para poder entender, para poder estudar mais coerentemente cada aspecto dessa área da toxicologia. Então, a gente vai lembrar, né, das divisões da toxicologia, que temos também a toxicologia ocupacional, que foi definida por um comitê misto constituído pela Comissão da Comunidade Europeia, pela OSHA e pela NIOSH, como sendo uma atividade sistêmica, contínua ou repetitiva, relacionada à saúde e desenvolvida para implantar medidas corretivas sempre que se façam necessárias. Então,
a gente vê, né, que a toxicologia, novamente, ela é muito ampla, muito diversificada. E aqui a gente colocou, né, um, um vídeo, né, que chama o Plantão Médico Homeopático, para poder entender um pouco mais sobre essa história da toxicologia e perceber, né, quantas substâncias podemos estar em contato todos os dias, né, principalmente o medicamentoso. Então vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo, tá o link aqui, ele é bem interessante. Então, a toxicologia, né, ela pode ser dividida também na toxicologia analítica, que vai ser a detecção do agente tóxico ou de parâmetros relacionados, né? Então, ela vai estudar sobre as composições, sobre os agentes presentes no ar, na água, né? A gente tem também a toxicologia clínica, que é a detecção de sintomas tóxicos no organismo para aplicar a terapêutica específica. E a toxicologia experimental, que a gente já também falou ali um pouquinho atrás, que é o estudo do mecanismo de ação do agente sobre o sistema biológico. Então, essas três aqui são bem importantes para poder entender como que o agente tóxico, né, o veneno, ele vai atuar no sistema humano, né, no sistema animal. Então, os objetivos da toxicologia é de prevenir, diagnosticar e tratar as intoxicações. Então, ele vai prevenir para não deixar causar danos maiores ao organismo, né? Diagnosticar, se acontecer, então, o efeito, né, dessas substâncias tóxicas, ele vai entender, diagnosticar como e onde, né, foi realizada essa intoxicação. E uma vez que aconteceu essa intoxicação, o objetivo da toxicologia também é tratar, né, com os antídotos, os tratamentos, né, que são aplicáveis para cada substância, para não deixar que haja, né, uma complicação maior. Então, a classificação das substâncias tóxicas na toxicologia, ela é muito importante para poder entender, como a gente disse ali anteriormente, para diagnosticar e tratar as possíveis, né, causas, as possíveis ações desses agentes tóxicos no organismo. Então, ela pode ser classificada nessas substâncias quanto às características físicas. Determinadas substâncias possuem mecanismos de ataque ao organismo onde ocasionam lesões através de várias fontes físicas, que são os gases, os vapores e as partículas. Então, os gases, eles vão atuar de que forma? São fluidos sem forma que permanecem no estado gasoso em condições normais de pressão e temperatura. Como, por exemplo, a gente tem o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o ozônio. Já os vapores, ele tem uma atuação de forma gasosa de substâncias normalmente sólidas ou líquidas nas condições ambientais. E a gente tem como, por exemplo, né, o benzeno, o tolueno e o xileno. E as partículas, né, que tem uma atuação microscópica em estado sólido ou líquido. E aí a gente tem como exemplo a poeira, fumaça, a moagem, neblina e névoas. As substâncias tóxicas, elas também podem ser classificadas quanto ao tipo de ação tóxica. Então, quando a gente fala sobre a ação tóxica, a gente entende que as substâncias químicas, elas agem em um determinado local no organismo, provocando assim uma alteração. Então, as substâncias neurotóxicas, elas têm atuação no sistema nervoso. Já as substâncias hepatotóxicas, elas têm uma atuação no fígado. E as nefrotóxicas, quando elas atuam nos rins. Então, as simbologias de risco tóxico. Essa é uma área muito importante, é um conhecimento que a gente tem que ter para a gente prevenir, né, que aconteçam os riscos, as intoxicações.
Então, no Brasil, a simbologia de risco é a mesma adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em convenção internacional, normatizado pela ABNT. Então, estes símbolos devem ser sempre observados com atenção pelos trabalhadores, pois podem prevenir acidentes e intoxicações graves e mostram informações importantes, além do tipo de cuidado ou equipamento de proteção que deverá ser utilizado frente àquela substância química. Então, hoje a gente utiliza nas indústrias, nos laboratórios, nas empresas, o diagrama de Hohmann. Esse diagrama é uma simbologia internacional vinda dos Estados Unidos, através da Associação Nacional para Proteção contra Incêndio, conhecida através do código NFPA 704, ou como diamante do perigo ou como diamante de risco. Esse diagrama é em formato de um losango, como a gente pode ver aqui na figura, né? E apresenta 4 cores. A cor branca, né, que vai identificar os riscos específicos, a cor amarela, que vai identificar a reatividade de cada substância, a inflamabilidade de cada substância, representada pela cor vermelha, e a cor azul, que vai representar os riscos à saúde. E aí, cada cor representa, né, um tipo de risco, e em graus que variam de 0 a 4. Então, vamos abordar os símbolos diretamente ligados à saúde e à toxicologia. Vale ressaltar que estes símbolos seguem, né, a regulamentação da Comissão Europeia, que se aplica obrigatoriamente às substâncias a partir de 1º de dezembro de 2010. E as misturas que será a partir, né, que foi a partir de junho de 2015. Então, a Organização Pan-Americana da Saúde traz o sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, o GHS, que não é uma regulamentação específica, mas apresenta instruções que ajudam na comunicação de perigos químicos e para, né, a rotulagem dos produtos. Esse sistema integra as 3 organizações, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OECD, que é a Organization for Economic Cooperation and Development, e a UNCTDG, né, também conhecida como o Livro Púrpura. Então, as substâncias químicas tóxicas, elas são representadas pela simbologia de uma caveira. Mas quando a substância é extremamente tóxica, esta aparece com um T a mais, como é o que a gente pode ver aqui na figura. Quando a substância ela é só tóxica, ela não tem o T. Quando ela é extremamente tóxica, ela vai ter esse T+. Na gravatura, né, da imagem. E isto para as vias respiratória, dérmica ou por ingestão, podendo provocar efeitos agudos, crônicos ou até letais. Já para substâncias corrosivas, né, são aquelas que causam sérios danos nos tecidos vivos, provocando queimaduras na pele, mucosa e olhos. Então aqui a gente tem uma figura, né, por um símbolo de uma substância irritante, e aqui, quando a gente vê essa figura, esse pictograma, a gente vai observar que é uma substância corrosiva. Então, atinge também, né, os vários tipos de materiais, por isso o uso adequado de equipamentos de proteção individual ela é essencial. Então, exemplo, né, de substância corrosiva são os ácidos ou alcalis, como por exemplo, né, a soda cáustica. O símbolo para produtos químicos que são tóxicos para o meio ambiente, neste caso, né, para a fauna e a flora,
E para os organismos aquáticos, ele vai ser representado por esse pictograma aqui, né? Então, sempre quando a gente vê essa imagem, a gente vai estar associando essa substância como um potencial risco para o meio ambiente, né? São substâncias muito frequentemente encontradas na agricultura e nas indústrias, né? Como, por exemplo, o tetracloreto de carbono. Já a substância irritante são substâncias e preparações não corrosivas que, por contato imediato, prolongado ou repetido com a pele ou as mucosas, podem provocar uma reação inflamatória, como, por exemplo, o carbonato de sódio e o cloreto de cálcio. E que a gente tem como precaução, gases não devem ser inalados e toque com a pele, e não ter, né, o toque com a pele, óleos deve ser evitado. Já substâncias nocivas são substâncias e preparações que, por inalação, ingestão ou penetração cutânea, podem implicar riscos de gravidade limitada. Então, como precaução, deve ser evitado o contato com o corpo humano, assim como a inalação dessas substâncias. E a gente tem como, por exemplo, o etanol, o diclorometano e o cloreto de potássio. E assim, para finalizar, nós vamos assistir um vídeo sobre toxicologia, na qual a professora Vanessa Boterali, da Universidade Federal de Alfenas, explica mais um pouco sobre a toxicologia e a história da toxicologia. Vamos lá? Meu nome é Vanessa Boterali, eu sou farmacêutica, eu tenho um grande amor pela toxicologia. Desde a minha graduação eu fiz iniciação em toxicologia e depois eu fiz doutorado em toxicologia e hoje eu trabalho com toxicologia de medicamentos. Mas o que é a toxicologia? Então, a toxicologia, na verdade, foi utilizada pela humanidade antes dela ser declarada como ciência. E até o século XIX isso aconteceu de uma maneira bastante importante. Por quê? A toxicologia era considerada como a ciência dos venenos. Então, os filmes antigos, Alexandre o Grande, por exemplo, os reis, eles tinham testadores de alimento para eles. Por quê? Morrer envenenado era como se fosse uma epidemia. Então, até o século XIX, a toxicologia foi conhecida como a ciência dos venenos. Então, aquela divisão, a etimologia da palavra, ela foi dada muito depois de a ciência ser utilizada. Tanto que a toxicologia era conhecida como uma ciência de domínio das mulheres, das bruxas, e os venenos eram conhecidos como águas de viuvez ou águas de sucessão. Então a mulher queria matar o marido, ela produzia um tipo de veneno e administrava. A rainha queria que o seu filho sucedesse ao trono, ela matava o próprio marido. Então a toxicologia como ciência no século XIX começou com cunho legal. Por quê? Porque precisava de uma técnica que descobrisse o porquê que as pessoas estavam morrendo. Então a toxicologia, propriamente dito, começou como toxicologia analítica. Para quê? Para identificar qual é a substância que foi e deu um problema naquele organismo. Então é por isso que durante muitos anos a toxicologia foi uma disciplina exclusiva da grade dos cursos de graduação em farmácia. Por quê? Qual é o profissional que tem o estudo da química e da biologia? É o farmacêutico. Não tem outro profissional que tenha um tipo de grade curricular como o farmacêutico. Então, hoje em dia, na atualidade, a toxicologia já tem um outro lado. Nós não queremos mais ficar punindo envenenadores. Nós queremos hoje garantir a saúde das pessoas. E desses desdobramentos, a toxicologia tem 3 áreas muito definidas. Então, que é a toxicologia química ou analítica, que é
é o desenvolvimento de métodos, de análises, o entendimento, então, por que as pessoas são pegas em antidoping? Elas jogam com aquela regra do jogo, você não pode correr com o seu organismo potencializado. Então, qual é a amostra? Nós vamos dosar em urina, então essa é a parte da toxicologia analítica. Nós temos também a parte da toxicologia clínica, que é o tratar dos organismos vivos, do paciente, depois que os danos já se inseriram, e nós temos ainda a toxicologia experimental. E aí agora vem aquele problema, mas a toxicologia faz experimentos em animais? Faz, infelizmente, porque nós não conseguimos fazer às vezes só com cultura de célula, que uma célula você coloca a substância ali, ela não tem processo de absorção, de distribuição, então nós precisamos ter uma ideia global de como aquele agente vai atuar num sistema biológico, num organismo humano. E para isso nós precisamos às vezes de experimentos em animais. Hoje em dia os experimentos em animais são bastante controlados, os comitês de ética atuam bastante positivamente, não há mais massacre animal, mas é importante dizer que para a área de toxicologia experimental não há como substituir muito experimentos em animais. Então, a toxicologia, que é a ciência que estuda a interação de um agente tóxico com o sistema biológico e dessa interação aparece um dano, hoje, depende do que a gente está atuando, nós vamos ter os ramos da toxicologia. Então, toxicologia de alimentos. Eu vou colocar um conservante no alimento. Aquele conservante, até quanto eu posso colocar? Qual é o bem que um conservante traz? Esse alimento é para criança? Então eu não posso colocar conservante. A toxicologia de medicamentos, que basicamente é a área que eu trabalho. Por que certas pessoas respondem de maneira tão diferente a determinados medicamentos? A ecotoxicologia, resíduos de coisas que nós produzimos, que são jogados nos rios, nos lagos, que contaminam o ar, estão afetando hoje em dia o ecossistema, modificando a reprodução de animais. Então vamos por aí também. A toxicologia ocupacional, então uma pessoa consegue um trabalho, depois de terminar uma graduação difícil, ela vai ficar 30 anos, depende do governo, um tempo maior, e aí ela quer terminar com 60, com 65 e ter saúde para aproveitar. Então, as leis, a parte da repressão da toxicologia, que vai em cima dos órgãos e coloca leis, é muito importante, porque toxicologia ocupacional não é que você quer ganhar uma insalubridade para você receber mais dinheiro. Não, insalubridade é uma coisa de vender saúde, então a gente não quer vender saúde. Tem a toxicologia de cosméticos, então assim, que tipo de agente nós aceitamos em produtos que vão somente nos embelezar. Então nós temos diversas áreas, nós temos a parte de tratamento de toxicologia, então olha, o dano já aconteceu, foi um acidente, uma fatalidade não previsto, qual vai ser o antídoto para aquele agente? Então a toxicologia ela é muito bonita, ela é uma ciência multidisciplinar, ela é de domínio do farmacêutico, porque é o currículo que engloba química em farmácia, e para quem gosta dessa área, existem 2 pós-graduações no Brasil que dão títulos em toxicologia, na USP de Ribeirão Preto e na USP de São Paulo. Na toxicologia forense, por exemplo, que ficou muito em voga esse último ano, principalmente por causa das Olimpíadas, toda vez que acontece um crime hediondo também, um crime ambiental, qual a substância que está contaminando esse lago. Tem uma notícia atual muito importante em Ribeirão, que um lago que as pessoas estão pescando está contaminado com uma substância que não degrada. Então, onde um farmacêutico poderia atuar? Então, existem sim os concursos de perito das polícias dos estados, e esses concursos geralmente têm salários muito altos para perito. Por quê? Porque o perito é um trabalho de risco, ele precisa ir para o campo, tem depoimentos de ex-alunos aqui da Unifal que precisam às vezes nadar para buscar um corpo em água. Então, assim, envolve risco. Você assina um laudo lá, olha, eu, João da Silva, digo que tinha cocaína no momento do crime. Então, é um salário altíssimo, acima de 10 mil, 12 mil reais, porque tem um risco associado alto. Existem os laboratórios de controle, alguns no Brasil, alguns no exterior. No Jockey Club, por exemplo, em São Paulo, existe um laboratório de análise toxicológica. As indústrias, por muitas vezes, indústrias
de cigarros buscam toxicologistas para que ele trabalhe como advogado do diabo também. Então, assim, olha, o cigarro não é tão ruim assim. Então, existe um campo muito grande na área regulatória hoje com as leis para correção de leis de trabalho, para trabalhar em dosagens ambientais, na toxicologia de medicamentos propriamente dito, além de todo o campo de pesquisa, que é o campo que eu trabalho, vocês podem imaginar que é muito vasto, existe absorção pelas indústrias, às vezes para trabalhar provando que um agente não é tão tóxico, às vezes os concursos de perito, e as outras áreas são bastante grandes, assim, área de alimento, empresas terceirizadas para consultoria, é uma falha aqui no Brasil. Então, assim, existe um campo de trabalho muito grande em toxicologia. No Brasil, nós temos a Sociedade Brasileira de Toxicologia. Eles têm um site bastante completo, com publicações, eventos da área. É o site da SBTox, que vocês podem facilmente acessar em um mecanismo de busca. As informações colocadas ali são fidedignas. Os alunos podem se associar enquanto graduando, se já desenvolve a paixão pela área. Tem desconto em evento, em essas coisas afins. Esse site, a Sociedade Brasileira de Toxicologia, ela é filiada à entidade internacional, a UTox, então são programas muito sérios de acreditação em toxicologia. E a mensagem que eu deixo é que a toxicologia é simplesmente fascinante, porque assim, quando você pensa em uma área que é quase que exclusiva do farmacêutico, e eu dei muita sorte de entrar na toxicologia sem saber propriamente o que ela era. É uma das ciências mais multidisciplinares que nós conhecemos. É uma quase que exclusividade do farmacêutico. E você pensar que nós precisamos das substâncias químicas. Um mundo livre de químicos. Mentira, isso é balela. Nós precisamos das substâncias químicas. Só que você ter o poder de fazer um estudo, eu vou usar esse agente porque ele é bom, porque ele é um quimioterápico, é uma nova substância do câncer. Então ele pode tratar uma pessoa do câncer, mas assim, até que dose? Qual é a concentração que eu vou ter? Então é a ciência que consegue estabelecer o binômio risco-benefício da melhor maneira possível. Então, nós vamos liberar um aditivo para um alimento? Para quê? Para ele ganhar mais 10 dias de prateleira? Não. Mas eu vou liberar um quimioterápico que pode tratar um câncer? Então essa é a ciência que faz isso, que dá dose, que dá segurança e que mostra o tratamento. Então ela é fascinante. Essas foram as referências utilizadas neste tópico. Neste tópico, estudamos sobre a história da toxicologia, na Idade Antiga, Média e Moderna. Vimos que a toxicologia é a ciência que estuda a interação da substância química com o organismo, e que o agente tóxico é a substância química capaz de provocar danos ao organismo. Vimos as diferentes vertentes da toxicologia, como, por exemplo, a toxicologia clínica, forense e analítica. E vimos também que o objetivo da toxicologia é de prevenir, diagnosticar e tratar as infecções.